Tudo bem com você? Espero que esteja bem, se não estiver vai melhorar. Nós estamos aqui fazendo essa caminhada de cura entre gerações, esse é o 4º programa. Eu sou Márcio Múrcia e nós vamos falar sobre a cura entre gerações no casamento, no esposo e na esposa. No livro de Tobias, você pode procurar lá, você vai encontrar também sobre as maldições e as bênçãos nas gerações e na descendência. Esse é o 4º programa. O primeiro eu dei uma visão geral, o segundo eu falei sobre as bênçãos e maldições na vida emocional, o terceiro na vida física, no corpo físico, e esse eu quero falar sobre o casamento, sobre a união do homem e da mulher. Nós sabemos que no livro do Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, a palavra diz que o homem e a mulher, cada um deixa a sua casa, se unem e se tornam uma só carne, um só espírito, uma só vida. É uma aliança espiritual, é uma aliança eterna. O que significa aliança? Claro, aliança, existe a aliança de Deus com o seu povo, com uma pessoa, várias situações de aliança, mas falando sobre o casamento, tá? O que significa aliança em todas as circunstâncias que serve também para o casamento. A aliança não tem começo nem fim. Significa essa totalidade, essa união completa. Na aliança ninguém entra e ninguém sai, ela é única. Então o homem e a mulher se unem fazendo essa aliança de amor. E o que acontece nessa relação espiritual? O homem, o marido, ele traz em si bênçãos, graças da sua vida e dos seus antepassados. Tudo foi plantado, tudo foi investido, tudo foi acrescentado, como religiosidade, perdão dos pecados, perdão das pessoas, a vida em Deus e a vida na igreja, isso são bênçãos. A honestidade, a integridade, fazer a coisa certa, a justiça, a virtude da justiça. Então o homem trouxe essas bênçãos. E essas bênçãos já é direito da esposa, já é direito da mulher. O que precisa é aprender a tomar posse. A esposa olhar para o marido, olhar para a sua história, para a sua família, fazer até anotações e dizer: Senhor, fazer uma oração. Senhor, derrama sobre mim, derrama sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, a nossa família, essas bênçãos que estão nas gerações, que estão nos antepassados do meu esposo. Na oração que eu gravei, isso a gente faz na prática e dá para compreender um pouco mais. Então, requerer e pedir nesse sentido. O marido fazia a mesma coisa. Olhar para a esposa, analisar na sua família, fazer também anotações e fazer essa oração. Senhor, eu me tornei um só com a minha esposa. Então, as heranças dela, as bênçãos, o direito dela também é meu direito. Eu quero requerer sobre nós, eu quero pedir para nós que venha a bênção na saúde, a bênção na educação dos filhos, na vida material, na vida financeira, no equilíbrio emocional, no nosso próprio matrimônio, Senhor. Derrama sobre nós, nos relacionamentos familiares, relacionamento no trabalho. Percebe como é interessante? O homem trouxe as suas bênçãos. Ele derrama sobre a esposa, mas a esposa ora pedindo. A esposa trouxe as suas bênçãos, derrama sobre o esposo. E o esposo ora pedindo e os dois podem melhor ainda. Se puder fazer juntos, melhor. Os dois pedindo, Senhor, que as bênçãos que são nossas, que um é direito do outro, que recaia sobre nós. Se talvez a esposa tenha essa vida religiosa, o esposo não tem problema. Pede a sua bênção. Se o esposo tem essa caminhada e a esposa não tem entendimento, ou não está no momento ainda dela fazer essa experiência, pede as bênçãos. Suplica, clama ao Senhor. Da mesma forma, nós sabemos que pelos pecados nossos antepassados, o esposo traz também maldições. A desobediência dos antepassados, a própria desobediência do esposo. Então o que a esposa precisa fazer? Senhor, diante da sua cruz, do teu sacrifício salvífico, diante do teu sangue derramado na cruz, eu estou interrompendo. Eu tenho autoridade agora sobre a vida do meu esposo, nós somos um só. Interrompe, Jesus. Não permita que recaia sobre mim, sobre nós, sobre a nossa família essas maldições. As doenças, Senhor, excessivas na vida da família do meu esposo, eu quero romper, interromper, eu não aceito mais. O esposo da mesma forma. Senhor, eu percebo que há desavenças, há separações, eu vejo as maldições que recaem, os pecados antepassados e os pecados familiares da minha esposa. Eu quero interromper, Senhor.
Diante da tua cruz eu quero pedir o perdão desses pecados. Que não recaia sobre mim, que não recaia sobre nós, que não recaia sobre a nossa família. Eu quero interromper. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor Jesus. E vai orando. Percebe também como funciona? O homem traz, o esposo traz as suas maldições, porque é pecador, seus antepassados são pecadores. A esposa traz também os pecados dos seus antepassados, porque são humanos, são limitados, erram. Então, a esposa rompe com a oração as maldições do esposo. O esposo rompe as maldições da esposa. E se os dois orarem juntos, como em relação às bênçãos, melhor ainda. Senhor, nós quebramos em Teu nome, nós pedimos o Teu sangue libertador, que seja destituído todas essas maldições que recaem sobre nós, o que nós percebemos e aquelas que nós não percebemos, das doenças físicas, por exemplo, dos distúrbios emocionais, das dificuldades espirituais. E da mesma forma em relação à bênção, se o esposo não tem consciência, a esposa faz oração, quebrando a maldição. Se o esposo tem consciência, a esposa não, faz a oração. Se os dois fizerem juntos, ótimo. Eu quero pedir que um não fique cobrando do outro, exigindo, eu vou rezar, você não vai rezar comigo, não vai dar certo. Não faça isso. Você vai afastar o esposo ou a esposa. Faça com serenidade, com tranquilidade. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso, irritado. Eu estou buscando, por que ele não busca? Por que ela não busca? Isso é parte do casamento. Você fez um pacto, fez uma aliança dessa paciência, da convivência e vai rezando. Essas próprias orações de cura entre gerações pode ir rompendo essas dificuldades de um ou de outro estarem na presença de Jesus ou fazer uma caminhada na igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pelos casamentos, por essas uniões, agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama e suplicamos que o Senhor quebre e corte toda a maldição. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Senhor Jesus, eu coloco na Tua presença todos os casais, aqueles que vão participar dessa oração. Coloco diante de Ti os seus antepassados e a sua descendência, e declaro que somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de interferir, de manifestar, de mover as curas, as libertações, as bênçãos que estão disponíveis a estes casais. Declaro que nenhuma força do mal, das trevas, da escuridão, das profundezas tem o poder de intervir. Não ocorrerá nenhuma comunicação a não ser aquela movida pelo Espírito Santo de Deus. Eu coloco diante de Ti, Senhor, o homem, o esposo, o marido, toda a sua descendência, os seus antepassados, porque quando ele se uniu à sua esposa, diz a Tua palavra no livro do Gênesis, eles se tornaram um só corpo, uma só alma, um só espírito. Por isso, Senhor, uma só carne. Por isso eu declaro, Senhor, que as maldições que esse Teu filho, que esse esposo, que esse marido, que esse homem recebeu, de uma forma que lhe foi transmitido espiritualmente pela união com a sua esposa, seja quebrado, destituído toda a autoridade, toda a maldição que recai sobre o esposo, que vem da esposa, Senhor, que não tenha mais efeito, que não tenha mais autoridade. Está quebrado e destituído. Declaro, Senhor, agora ao contrário, toda a bênção que essa mesma esposa, por ser falha, por ter pecados e os pecados de seus antepassados, ela trouxe maldições que nós já pedimos para o Senhor interromper, para o Senhor cortar. Mas ela também é bendita. Os seus antepassados te obedeceram, foram fiéis à Tua lei,
fiéis aos teus mandamentos, viver uma vida de religiosidade, de espiritualidade na igreja. Então eu quero requerer, Senhor, sobre esse esposo, requerer sobre esse marido, sobre este homem, todas as bênçãos. As bênçãos que estão contidas nessa esposa, seja derramado, que venha sobre ele, que ele seja abençoado, Senhor, e com isso, liberto de toda a ação do mal. Onde entra a luz, sai as trevas. Onde entra a bênção, é aniquilado a maldição. Onde entra a saúde, as doenças vão sendo curadas e eliminadas. Por isso, Senhor, requeremos a bênção da esposa sobre a vida do esposo. Senhor Jesus, quero entregar também as esposas. Quero entregar essas mulheres, Senhor, que de alguma forma foram contaminadas, contagiadas espiritualmente, foram agredidas pela maldição de seus esposos. Na união, os dois se tornaram uma só carne, um só espírito, uma só vida. Espiritualmente se tornam um só. Então, um precisa prevalecer sobre o outro. E as maldições que esse esposo trouxe não prevalecerão sobre as bênçãos, Senhor. Pelo contrário. Então, quero romper, interromper, dizer que não tem mais valor, que não tem mais autoridade, não causa mais efeito sobre a esposa. As maldições que esse esposo trouxe, os pecados não perdoados, as situações espirituais não resolvidas com os céus, que seja aniquilado, cortado e quebrado em todas as áreas, na saúde, na educação dos filhos, nos relacionamentos, no lidar com os familiares. Se esse esposo trouxe uma maldição de mau relacionamento familiar, seja cortado, destituído, Senhor, que não tenha mais efeito. Que a tua luz, o teu sangue que verteu na cruz, o teu sangue derramado, seu sangue libertador, entre nessas gerações passadas e vá aniquilando toda a maldição do esposo que recai sobre a esposa. Este mesmo esposo, Senhor, traz também bênçãos na sua vida, na sua história, dos seus antepassados que foram honestos, íntegros, tiveram um bom relacionamento com as esposas, com os parentes, com a família. Então eu quero requerer, Senhor, sobre a vida dessa esposa, toda a bênção do esposo, toda a graça, tudo que ele trouxe, Senhor, tudo que é herança, tudo que é direito, tudo que foi plantado como bênção e graça, que ela possa colher. Que recaia sobre ela toda a religiosidade, toda a fé, toda a vida na igreja, toda a verdade, toda a honestidade, toda a integridade, Senhor. Que ela seja abençoada, que recaia abundantemente. O Senhor é o autor de toda graça. O Senhor rompe, o Senhor interrompe as maldições que o esposo trouxe e o Senhor derrama as bênçãos que esse mesmo esposo trouxe sobre essa tua filha, sobre essa esposa. Eu quero declarar agora, Jesus, sobre este casal, que venham todas as bênçãos dos céus. Eles se uniram, Senhor, e o que cada um trouxe, o que o esposo trouxe, o que a esposa trouxe, que recaiam um sobre o outro e sobre a família, e sobre eles as bênçãos. Todo direito na saúde, na vida profissional, na vida financeira, nos familiares, nos relacionamentos, na vida religiosa, que recaia sobre esse casal, que recaia sobre essa família, as bênçãos da família de Nazaré. São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Que venham essas bênçãos, como foi abençoada a família de Nazaré, que seja abençoada esta família, que seja abençoado este casal, para que eles possam administrar a vida diante de Deus, com comunhão, com cumplicidade, com amizade, com diálogo, com entendimento, com compreensão, com perdão, um cedendo aqui, outro cedendo ali, que haja o entendimento, que haja a caminhada. Eu quero romper todo o mal, toda a ação do mal, toda interferência do mal e requerer essas bênçãos em Teu nome, Senhor Jesus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.